Meu irmão jurou que estava tudo bem com a vida dele, mas quando eu vi o nome completo dele em uma lista da Receita Federal, percebi que ele estava me escondendo algo muito pior do que eu imaginava. Olha, eu sempre achei que conhecia meu irmão. A gente cresceu junto, dividiu quarto por anos, e até hoje a gente se fala quase todo dia. Então, quando ele começou a agir estranho uns meses atrás, eu sabia que tinha algo errado. Mas eu nunca mesmo imaginei que o problema era tão grande quanto o que eu descobri. Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque você precisa entender como tudo aconteceu. Meu irmão, vou chamar ele de Lucas aqui para proteger a identidade dele. Sempre foi o tipo de pessoa organizada. Sabe aquele cara que paga as contas antes do vencimento? Que tem planilha para tudo? Era ele. Eu sempre fui o mais bagunceiro da família, então ver o Lucas assim sempre me deixava meio com inveja, para ser sincero. Mas aí, lá por março deste ano, as coisas começaram a mudar. Ele parou de sair com a gente, sempre tinha uma desculpa diferente. Ah, tô cansado, tô com dor de cabeça, tenho que acordar cedo amanhã. No começo eu não pensei muito nisso. A gente fica mais velho, as prioridades mudam, né? Mas depois de umas semanas, minha mãe começou a comentar que ele estava estranho também. Um dia eu fui na casa dele sem avisar. Toquei a campainha umas 5 vezes até ele abrir a porta. Quando ele abriu, cara, o Lucas estava com a cara terrível. Olheiras gigantes, barba por fazer e ele que sempre foi vaidoso. Perguntei se estava tudo bem e ele só disse: "Tudo sim, só estou cansado do trabalho." Mas eu conhecia meu irmão. Aquilo não era só cansaço. Passou mais um mês e as coisas foram piorando. Ele parou de ir nos almoços de domingo na casa da minha mãe. Isso era tipo uma tradição sagrada na nossa família. Minha mãe ficou arrasada. Ela ligava para ele e ele sempre inventava alguma coisa. "Tô com um projeto importante no trabalho. Tô meio gripado, não quero passar para vocês." Foi aí que eu decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo de verdade. Uma sexta-feira à noite, eu fui direto do trabalho para a casa dele. Dessa vez eu não ia aceitar um "tô bem" como resposta. Toquei a campainha insistentemente até ele abrir a porta. Quando a porta se abriu, cara, o Lucas estava com uma cara terrível. Olheiras gigantes, barba por fazer, e ele que sempre foi vaidoso. Perguntei se estava tudo bem e ele só disse: "Tudo sim, só estou cansado do trabalho." Mas eu conhecia meu irmão. Aquilo não era só cansaço. Passou mais um mês e as coisas foram piorando. Ele parou de ir nos almoços de domingo na casa da minha mãe. Isso era tipo uma tradição sagrada na nossa família. Minha mãe ficou arrasada. Ela ligava para ele e ele sempre inventava alguma coisa. "Tô com um projeto importante no trabalho. Tô meio gripado, não quero passar para vocês." Foi aí que eu decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo de verdade. Uma sexta-feira à noite, eu fui direto do trabalho para a casa dele. Dessa vez eu não ia aceitar um "tô bem" como resposta. Toquei a campainha insistentemente até ele abrir a porta. Quando a porta se abriu, cara, o Lucas estava com a cara de quem foi pego de surpresa. "Precisa conversar comigo, agora", eu disse antes que ele tivesse chance de me mandar embora. Ele deixou a porta aberta e voltou para dentro. Entrei e fechei a porta atrás de mim. A casa dele, que sempre foi super arrumada, estava uma bagunça. Tinha caixa de pizza velha na mesa, roupa espalhada pelo sofá e aquele cheiro de lugar fechado há dias. "Lucas, o que está acontecendo?" perguntei, sentando no sofá e tirando umas roupas do caminho. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Só ficava andando de um lado para o outro da sala. Eu esperei, sabia que ele ia falar eventualmente. "Eu tô lidando com umas coisas", ele finalmente disse, mas sem me olhar nos olhos. "Que tipo de coisas?" "Coisas do trabalho, coisas pessoais. É complicado." "Lucas, a gente é irmão. Você sempre pode falar comigo. Você sabe disso." Ele suspirou fundo e sentou na poltrona na minha frente. Eu sei disso agora. Mas dessa vez é diferente. Eu tô resolvendo. Tá tudo sob controle." Sob controle. Eu olhei em volta para aquela casa bagunçada, para o meu irmão que parecia não dormir há semanas, e eu pensei, isso aqui não tá nada sob controle. Mas decidi não pressionar mais naquele momento. Fiquei lá conversando sobre coisas aleatórias por mais uma hora, tentando deixar ele mais confortável, esperando que ele se abrisse. Mas não rolou. Saí de lá naquela noite ainda mais preocupado do que quando cheguei. Nos dias seguintes, continuei tentando falar com ele. Mandava mensagem todo dia, ligava. Às vezes ele respondia, às vezes não. Minha mãe estava ficando maluca de preocupação também. Meu pai, que é mais reservado, até ele começou a perguntar o que estava acontecendo com o Lucas. Foi aí que aconteceu algo que mudou tudo.
Eu trabalho com contabilidade, então de vez em quando preciso consultar algumas coisas em sites do governo, sistemas da Receita Federal, essas coisas. Era uma terça-feira normal, eu estava no escritório fazendo o meu trabalho, quando decidi procurar umas informações sobre um cliente. Entrei no sistema, coloquei os dados e, enquanto a página carregava, do nada me veio um pensamento. E se eu procurasse meu irmão? Não era algo que eu faria normalmente. Eu respeito a privacidade das pessoas, até da minha família. Mas aquele pensamento ficou martelando na minha cabeça. A preocupação estava me comendo por dentro há semanas. Eu só queria ter certeza que ele estava bem, que não tinha nada de errado acontecendo. Então, eu fiz. Digitei o CPF dele no sistema. Cara, quando os resultados apareceram na tela, meu coração quase saiu pela boca. Tinha uma lista enorme de pendências. Não eram só pendências, eram dívidas, muitas dívidas. E o pior, tinha uma marcação indicando que ele estava em uma lista restritiva da Receita Federal. Isso significava que a situação era séria, muito séria. Comecei a ler os detalhes e fiquei cada vez mais chocado. Tinha dívidas de imposto de renda não declarado de 3 anos atrás. Tinha multas acumuladas, tinha juros sobre juros. O valor total era absurdo. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 2 anos de trabalho. Minha mente começou a correr tentando entender como isso tinha acontecido. O Lucas sempre foi organizado com dinheiro, como que ele deixou chegar nesse ponto? E mais importante, por que ele não tinha contado para ninguém? Fiquei o resto do dia no escritório sem conseguir me concentrar em nada. Só conseguia pensar naqueles números na tela, naquela lista, no nome do meu irmão ali, marcado como devedor. Quando saí do trabalho, fui direto para a casa dele de novo. Dessa vez eu estava diferente, não ia aceitar evasivas. Não ia deixar ele me empurrar para fora. A gente ia ter essa conversa quisesse ele ou não. Cheguei lá umas 7 horas da noite. Bati na porta com força. Lucas, abre essa porta. Eu sei que você está aí dentro. Demorou uns 5 minutos, mas ele abriu. Quando ele abriu, cara, o Lucas estava com a cara terrível. Olheiras gigantes, barba por fazer, e ele que sempre foi vaidoso. Perguntei se estava tudo bem, e ele só disse, tudo sim, só estou cansado do trabalho. Mas eu conhecia meu irmão. Aquilo não era só cansaço. Entrei sem esperar convite e virei para ele. Lucas, a gente precisa conversar, agora. Sobre o quê? Sobre as suas dívidas, sobre a lista da Receita, sobre tudo que você está escondendo da gente há meses. A cara dele ficou branca, tipo sem sangue mesmo. Ele cambaleou um pouco e teve que segurar na parede. Como você... Você me investigou. Eu trabalho com isso, Lucas, e eu estava preocupado, muito preocupado. E, pelo visto, eu tinha razão para estar. Ele foi até o sofá e sentou, colocando a cabeça entre as mãos. Fiquei ali parado esperando ele falar. O silêncio na sala era pesado, dava para ouvir o relógio da parede marcando cada segundo. Eu não queria que ninguém soubesse. Ele finalmente disse, mas sem me olhar nos olhos. Lucas, você está numa lista da Receita Federal. Isso não é brincadeira. Como que você deixou chegar nesse ponto? Ele levantou a cabeça e eu vi que os olhos dele estavam vermelhos. Meu irmão, que eu nunca tinha visto chorar desde que a gente era criança, estava segurando as lágrimas. Foi há uns 4 anos. Eu tinha investido num negócio com uns amigos. Era uma startup, a gente estava super animado com a ideia. Eu coloquei uma grana que eu tinha guardado. Não era muito, mas era o que eu tinha. Ele parou, passou a mão no rosto e continuou. No começo estava indo bem, a gente estava crescendo, tendo lucro. Aí eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu esperava. E foi aí que eu fiz a burrada. Que burrada? Eu não declarei nada. A gente estava tão focado em fazer o negócio crescer que eu simplesmente esqueci. Eu sei que parece impossível esquecer de declarar imposto de renda, mas eu juro que foi isso que aconteceu. Tava tudo tão corrido, tão louco, e quando eu me dei conta já tinha passado o prazo. Aí eu pensei, beleza, ano que vem eu declaro tudo certinho. Mas o negócio começou a ir mal, muito mal. Em 6 meses a gente tinha perdido quase tudo. Eu tive que usar meu dinheiro pessoal para tentar salvar a empresa. Não adiantou. A startup faliu e eu fiquei com um monte de dívida dos fornecedores que a gente tinha. Comecei a entender onde aquilo ia dar. E você não declarou de novo? Eu não tinha dinheiro para pagar o imposto que eu devia do ano anterior, cara. Como que eu ia declarar mais? Eu só deixei para depois. Pensei que conseguiria juntar o dinheiro e resolver tudo de uma vez. Mas as multas começaram a chegar. E os juros. E cada mês que passava, a dívida ficava maior. Por que você não pediu ajuda? Por que não falou com a gente? Vergonha. A voz dele saiu quase num sussurro. Eu sempre fui o filho certinho, o irmão organizado.
Como que eu ia chegar na família e falar que eu tinha deixado virar essa bagunça toda? Que eu tinha sido irresponsável? Todo mundo sempre achou que eu tinha a minha vida sob controle. Sentei no sofá ao lado dele. Lucas, você é meu irmão. Você acha que eu ia te julgar? Que a mãe ia te julgar? A gente só queria ajudar. Eu sei disso agora. Mas no começo eu achei que conseguia resolver sozinho. Peguei empréstimo com o banco para pagar parte das dívidas, mas aí fiquei devendo para o banco também. Foi tipo um efeito dominó. Cada coisa que eu fazia para tentar resolver só piorava a situação. E a lista da receita? Chegou a notificação faz uns 3 meses. Quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Você sabe o que significa estar naquela lista? Eu não posso tirar passaporte, não posso financiar nada, não posso abrir conta em banco novo. Se eu quiser participar de algum concurso público, eu tô fora. É como se eu tivesse uma marca na minha ficha dizendo que eu sou um caloteiro. A voz dele estava quebrando. E o pior é que eu não sou. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só fui burro, fui irresponsável. E agora eu tô pagando por isso, literalmente. Fiquei ali sentado, processando tudo o que ele tinha acabado de me contar. Meu irmão, que eu sempre achei que tinha vida resolvida, estava carregando esse peso sozinho há anos. Anos. Quanto você deve? Perguntei. Ele disse um número. Era ainda pior do que eu tinha visto na tela. Ele tinha outras dívidas além das da receita. Ok, eu disse, respirando fundo. A gente vai resolver isso. Como? Eu não tenho esse dinheiro, eu nem sei por onde começar. Primeiro, você não está sozinho nisso. Eu vou te ajudar. A gente vai sentar, organizar todas as dívidas, ver o que dá para negociar. A Receita tem programas de parcelamento, você sabia disso? Ele balançou a cabeça. Eu tentei olhar, mas era tudo tão complicado que eu desisti. Eu trabalho com isso, lembra? Eu sei como funciona. A gente vai resolver isso juntos. Mas você tem que ser honesto comigo sobre tudo. Todas as dívidas, todas as pendências, tudo. Naquela noite, a gente ficou até tarde organizando tudo. Ele me mostrou cada papel, cada notificação, cada boleto. Era muita coisa. Mas pelo menos agora eu sabia exatamente o tamanho do problema. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar no caso dele. Primeiro, organizei todas as dívidas por ordem de prioridade. A da Receita era a mais urgente, porque era a que estava impedindo ele de fazer várias coisas. Descobri que tinha um programa de regularização que estava rolando justamente naquele período. Era tipo uma chance do governo dar para quem estava devendo poder parcelar a dívida com desconto nos juros e nas multas. Juntei toda a documentação necessária, declarações que ele não tinha feito, comprovantes de renda, tudo. Dei entrada no processo de adesão ao programa. Foi corrido, porque o prazo estava quase acabando, mas a gente conseguiu. Quando saiu a aprovação do parcelamento, a gente conseguiu dividir a dívida principal em 120 vezes. Ainda era um valor alto por mês, mas era algo que dava para pagar. E o melhor, assim que ele pagasse a primeira parcela, o nome dele sairia daquela lista. As outras dívidas a gente foi negociando, uma por uma, banco, fornecedores, tudo. Alguns toparam receber com desconto à vista, outros aceitaram parcelar. Levou umas 3 semanas, mas a gente conseguiu reorganizar tudo. O Lucas começou a fazer bicos no fim de semana para conseguir pagar as parcelas. Eu ajudei com o que eu podia também. Minha mãe, quando descobriu o que estava acontecendo, não ficou brava como ele achava que ia ficar. Ela só ficou triste que ele não tinha contado antes. Ela também ajudou como pôde. Passou uns 2 meses desde que eu descobri tudo. Outro dia eu liguei para o Lucas para combinar de ir no cinema. Ele atendeu com aquela voz animada que eu não ouvia há muito tempo. E aí, conseguiu pagar a parcela desse mês? Perguntei. Consegui! E olha só, eu recebi uma notificação ontem. Meu nome foi removido da lista. Cara, a felicidade na voz dele era palpável. Fiquei feliz também. Não era o fim dos problemas dele. Ainda tinha muita parcela para pagar pela frente, mas era um começo. Era a prova de que ele estava no caminho certo. Que ótimo, mano. Sério mesmo. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Se você não tivesse descoberto, se você não tivesse me obrigado a encarar isso, eu não sei onde eu estaria hoje. A gente é irmão. É para isso que irmão existe. A gente marcou para o cinema naquele fim de semana. Foi a primeira vez em meses que eu vi o Lucas realmente relaxado. A gente comeu pipoca, assistiu um filme bobo de ação e depois fomos comer pizza. Era como se ele tivesse voltado a ser a pessoa que eu conhecia. No caminho de volta, a gente estava no carro conversando quando ele disse: Sabe o que eu aprendi com tudo isso?
O quê? Que esconder os problemas só faz eles ficarem maiores. Eu passei anos tentando resolver tudo sozinho, com vergonha de pedir ajuda, e só piorei o tudo. Se eu tivesse falado com alguém lá no começo, quando a dívida era menor, teria sido muito mais fácil resolver. E você aprendeu outra coisa importante? O quê? Que sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Você só precisa deixar. Ele sorriu. É verdade. Hoje, uns 4 meses depois de tudo isso, o Lucas está numa situação bem melhor. Ele ainda está pagando as parcelas, ainda vai levar anos para quitar tudo, mas ele está com tudo sob controle de verdade agora. Ele até voltou aí nos almoços de domingo. Minha mãe, quando descobriu o que estava acontecendo, não ficou brava como ele achava que ia ficar. Ela só ficou triste que ele não tinha contado antes. Ela também ajudou como pôde. Passou uns 2 meses desde que eu descobri tudo. Outro dia eu liguei pro Lucas para combinar de ir no cinema. Ele atendeu com aquela voz animada que eu não ouvia há muito tempo. E aí, conseguiu pagar a parcela desse mês? Perguntei. Consegui. E olha só, eu recebi uma notificação ontem. Meu nome foi removido da lista. Cara, a felicidade na voz dele era palpável. Fiquei feliz também. Não era o fim dos problemas dele. Ainda tinha muita parcela para pagar pela frente. Mas era um começo. Era a prova de que ele estava no caminho certo. Que ótimo, mano. Sério mesmo. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Se você não tivesse descoberto, se você não tivesse me obrigado a encarar isso, eu não sei onde eu estaria hoje. A gente é irmão. É para isso que irmão existe. A gente marcou pro cinema naquele fim de semana. Foi a primeira vez em meses que eu vi o Lucas realmente relaxado. A gente comeu pipoca, assistiu um filme bobo de ação e depois fomos comer pizza. Era como se ele tivesse voltado a ser a pessoa que eu conhecia. No caminho de volta, a gente estava no carro conversando quando ele disse: "Sabe o que eu aprendi com tudo isso?" "O quê?" "Que esconder os problemas só faz eles ficarem maiores. Eu passei anos tentando resolver tudo sozinho, com vergonha de pedir ajuda, e só piorei o tudo. Se eu tivesse falado com alguém lá no começo, quando a dívida era menor, teria sido muito mais fácil resolver. E você aprendeu outra coisa importante?" "O quê?" "Que sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Você só precisa deixar." Ele sorriu. É verdade. Hoje, uns 4 meses depois de tudo isso, o Lucas está numa situação bem melhor. Ele ainda está pagando as parcelas, ainda vai levar anos para quitar tudo, mas ele está com tudo sob controle de verdade agora. Ele até voltou aí nos almoços de domingo. Minha mãe fica feliz toda vez que vê ele chegando. E sabe o mais legal? Ele começou a ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Tem um grupo no bairro dele onde a galera se reúne para falar sobre como lidar com dívidas, como negociar, essas coisas. O Lucas virou tipo um mentor lá. Ele fala abertamente sobre o erro que ele cometeu, sobre como ele deixou as coisas fugirem do controle e sobre como ele está se recuperando. Ele me disse que fazer isso ajuda ele a não esquecer a lição que ele aprendeu e ajuda outras pessoas a não cair no mesmo buraco. Essa história toda me ensinou algumas coisas também. Primeira coisa, a gente nunca sabe realmente o que está acontecendo na vida de alguém. Mesmo quando é alguém próximo, mesmo quando é família. Todo mundo tem suas batalhas privadas, seus problemas escondidos. Segunda coisa, às vezes a gente precisa ser insistente com quem a gente ama. Se eu não tivesse desistido quando o Lucas me disse que estava tudo bem, se eu não tivesse aceitado as evasivas dele, quem sabe onde ele estaria hoje? Às vezes, ajudar alguém significa não aceitar as respostas fáceis, significa forçar a conversa difícil. E terceira coisa, nunca é tarde demais para pedir ajuda. O Lucas achava que tinha passado do ponto sem volta, que não tinha mais solução, mas sempre tem um caminho. Pode ser difícil, pode levar tempo, mas sempre tem uma forma de começar a resolver. Se tem alguém na sua vida que está agindo estranho, que está se afastando, que você sabe que está escondendo alguma coisa, não desiste dessa pessoa. Insiste, pergunta, mostra que você se importa. Porque às vezes a pessoa está passando por algo muito pior do que você imagina, e ela só precisa saber que não está sozinha. O Lucas quase perdeu tudo por causa do orgulho e da vergonha. Por sorte, ele tinha gente que se importava o suficiente para não desistir dele. E hoje ele está aqui, reconstruindo a vida dele um passo de cada vez. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse procurado o nome dele naquele dia. Provavelmente ele continuaria afundando, sozinho, com vergonha de pedir ajuda, vendo a situação ficar cada vez pior.
É assustador pensar nisso. Mas a verdade é que eu procurei. E graças a isso, hoje, meu irmão tem uma chance de recomeçar. Ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas pelo menos agora ele não está andando sozinho. E se você está passando por algo parecido, se você tem dívidas que estão te assustando, se você está com vergonha de contar para alguém, escuta o que eu estou te dizendo. Fala com alguém. Procura ajuda. Pode ser um familiar, um amigo, um profissional. Mas não carrega isso sozinho. Porque quanto mais você espera, pior fica. E quanto mais você esconde, mais pesado fica o bardo. Tem solução. Sempre tem. Mas você precisa dar o primeiro passo de admitir que precisa de ajuda. Foi o que salvou meu irmão. Pode ser o que vai salvar você também. Se essa história te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal.